Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos e nos regozijemos nele. A palavra de Deus hoje é a mesma que eu li ontem em Gálatas, no capítulo de número 2. E esse texto ele relata algumas coisas interessantes. Uma delas é que Pedro é confrontado pelo apóstolo Paulo, que após ele simplesmente está sentado junto com os gentios convertidos a Cristo, ele passa ali momentos alegres, felizes, só que tem uma coisa, chegam os judeus convertidos, né, que aceitaram e que reconheceram Jesus como Messias prometido. E quando esses judeus chegam, esses judeus enviados pelos pais da igreja, por Tiago, né, o primeiro e depois João, e quando ele chega, né, Pedro ele simplesmente se afasta dos gentios recém-convertidos a Cristo. E Paulo, o texto diz que Paulo, ele na cara, ele chama a atenção de Pedro. Ele, como é que você faz uma coisa dessa? Quando estavam só nós aqui, você sentava, comia com os gentios, e agora que chegaram os da circuncisão, você não se senta para comer? Que negócio é esse? Você está fazendo pior do que eles? E aí, quando Paulo confronta Pedro, vem justamente isso para nós nos nossos dias. Atualmente, se você falar, ou se você fizer alguma coisa, se você disser alguma coisa em que uma pessoa não concorda, né, que ela, se ela é o pastor líder, né, o sênior ou o pastor presidente, que ela não concorda, a tendência dela é se exaltar, é discutir, é querer peitar você. Sabe por quê? Porque ela não aceita, assim como Pedro, né, naquele momento, não aceitou ser corrigido. E não mudou seu posicionamento, continuou afastado dos recém-convertidos gentios. O mais interessante é que Paulo não perde a oportunidade de falar a verdade. Sabe por quê? Porque Paulo ele coloca algo depois no versículo de número 20, desse capítulo de número 2, que sustenta toda a sua vida ministerial. E ele diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. A garantia de Paulo era justamente isso, de que ele estava simplesmente se posicionando a respeito daquele que o havia libertado justamente das questões ligadas à lei. Não que a lei era ruim, mas que por conta das questões que estavam acontecendo, o próprio Pedro se deixou levar. Porque a lei do Antigo Testamento era a sombra daquilo que realmente viria, que é Cristo. E Paulo, ele menciona: vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje: quem é que vive em você? Quem é que realmente vive em você? Você trabalha, você passeia, você faz tantas coisas, você assiste um programa de TV, você faz tanta coisa, mas quem vive realmente em você? As coisas velhas realmente já passaram? Tudo se fez novo? Ou, na verdade, é apenas uma máscara, como Pedro estava utilizando naquele momento? Pense nisso. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, abençoe sua família e que você persevere firme, como disse o apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe você. Graça e paz.